Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta segunda-feira, começa agora. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pede que Michel Temer antecipe a saída do cargo para tranquilizar o país. A Anvisa autoriza o uso de imunoterapia para o tratamento de câncer de pulmão. Técnica já é utilizada para outros tipos da doença. Polícia busca motorista que avançou sobre dezenas de skatistas que participavam de passeio pelas ruas de São Paulo. 3 pessoas ficaram feridas. Justiça Federal de Curitiba condena ex-ministro Antônio Palocci a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro desviado da Petrobras. Termina nesta semana o prazo para saque do abono salarial de 2015. Tem direito quem trabalhou com carteira assinada naquele ano. Incêndio ameaça Parque Nacional tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade na Espanha. Uma cidade acessível para crianças é uma cidade acessível para todo mundo, mas as grandes cidades, assim como São Paulo, estão cada vez menos convidativas para esse pequeno público, seja por falta de infraestrutura urbana ou por excesso de zelo das famílias. Em alguns bairros, quase não se vê crianças nas ruas. Muitas vezes elas só conhecem as ruas pela perspectiva das janelas dos carros. Isso afeta não só a percepção da cidade, mas também a sua relação com o espaço público. Em muitos bairros de São Paulo, essa cena é cada vez mais rara. Crianças caminhando pelas ruas. Raquel e Nina são de Aracaju e dizem que por lá ainda dá para fazer alguns trajetos a pé. Geralmente em casa, vou até alguma padaria ou um supermercado, coisas mais próximas. Fica conversando enquanto a gente anda. Seja pela facilidade, seja pela sensação de insegurança, cada vez mais crianças deixam de explorar a cidade em que vivem para apenas espiá-las através dos vidros do carro. Uma prática que afeta até o senso de localização dos pequenos. Se a criança não caminha pela cidade, ela não absorve as referências urbanas, os elementos da cidade, e ela não vai conseguir construir um mapa mental do seu bairro, da sua cidade e do seu entorno. Para essa urbanista espanhola radicada em São Paulo, um espaço público vivo, cheio de gente, traz mais sensação de segurança do que uma cidade cheia de câmeras ou mesmo de um policiamento ostensivo. Andar e explorar o próprio bairro ajuda as crianças a sentir que fazem parte dele e que também são responsáveis por ele. A cidade assusta o adulto, não a criança. Tem uma coisa do medo, que tem muitos interesses privados para incentivar o medo das pessoas. Porque se você fica com medo de um lugar público ou de um espaço público que é de graça, você vai preferir ir num espaço privado como um shopping, no qual você é consumidor. Para ela, o espaço público dedicado aos carros deveria ter outro uso. Uma ideia muito interessante seria vincular parklets a equipamentos de criança. Por exemplo, na saída de uma escola. Não tem pausas para as crianças sentar ou, enfim, descansar um pouquinho ou se divertir. E realmente já não é tão fácil encontrar um simples banquinho para descansar por uns minutos. Basicamente, as cidades não querem mendigos e querem clientes. Primeiro, os mendigos, os moradores de rua, também são cidadãos. Eles têm direito de ter pausa na cidade. Na hora que você está excluindo o banco porque não quer um morador de rua sentando lá, você está excluindo todo mundo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou mais um medicamento para o tratamento de câncer de pulmão. A droga melhora o sistema imunológico do paciente. O remédio é de alto custo e ainda não está disponível na rede pública. A decisão permite que o medicamento seja usado como a primeira opção de tratamento para o câncer de pulmão em estágio avançado. A substância tem um nome complicado, pembrolizumab. Ela não combate a doença em si, mas favorece o sistema imunológico. Esse novo tipo de abordagem, ele não atua diretamente sobre o tumor. O que ele faz liberar a ação do sistema imunológico para combater o tumor, que já estava, essa capacidade já estava latente, mas de alguma forma estava bloqueada. O objetivo é aumentar o tempo e a qualidade da vida dos pacientes. A grande vantagem do medicamento é provocar efeitos colaterais mais leves do que os sentidos durante a quimioterapia. Esse medicamento já era usado no tratamento do câncer de pele. Estima-se que seria uma alternativa para 3 em cada 10 pacientes com câncer de pulmão. Mas é uma alternativa cara. Um mês de tratamento custa cerca de R$40 mil. E pelo menos nesse início, a rede pública não vai dar cobertura. A ideia desse tratamento seria fazer a cada 3 semanas
até o tumor deixar de responder. Então, o paciente pode ficar sendo tratado mais de 1 ano, 2 anos, eventualmente. E não é um medicamento curativo, é um avanço, mas não é curativo. O prazo para o saque do abono do PIS/PASEP referente a 2015 termina na sexta-feira. De acordo com o Ministério do Trabalho, 1.600.000 brasileiros ainda não sacaram o benefício. Todo trabalhador que teve carteira assinada em 2015, cadastrado no PIS/PASEP há 5 anos e que ganhou até 2 salários mínimos por pelo menos 30 dias tem direito ao abono. É preciso estar com os dados cadastrais em ordem. Ele tem direito ao PIS, que é o abono, todo ano ele tem esse valor que ele pode buscar, desde que atenda esses requisitos, e do fundo de garantia, que é a mesma base de informações, e o fundo de garantia, ele sendo trabalhador, adventos como a medida provisória 163, ele passa a ter os seus direitos sem que haja nenhum transtorno no seu cadastro. O valor sacado é proporcional ao tempo de serviço. Para cada mês trabalhado em 2015, o beneficiário recebe R$ 78,00 até chegar ao máximo de um salário mínimo, que é de R$ 937,00. A próxima sexta-feira, dia 30 de junho, é o último dia para sacar o abono salarial. Correntistas da Caixa Econômica Federal recebem o valor automaticamente. Os demais devem ir a alguma agência da Caixa, Banco do Brasil ou Casa Lotérica com um documento com foto ou cartão cidadão e número do PIS. Quem não respeitar o prazo, perde o dinheiro. Para descobrir se tem o benefício, é preciso entrar no site do Ministério do Trabalho ou ligar 158. Basta informar o número do CPF ou do PIS/PASEP e a data de nascimento. Na dúvida, é melhor conferir para não ficar sem e pensar muito bem antes de gastar. Coloca a sua vida doméstica em ordem, antes de partir para fazer novas compras, antes de partir para novas despesas que poderão gerar novas dívidas. A Polícia de São Paulo identifica o dono do carro usado para atropelar skatistas durante a comemoração do Skate Day ontem em São Paulo. O motorista ainda não foi localizado. 20.000 skatistas eram esperados para o evento que começou na Avenida Paulista. Eles desceram a Rua Augusta em direção ao centro da cidade, onde haveria um show em comemoração ao Dia do Skate. Vários vídeos flagraram o momento em que o veículo, um Ford Escort, avançou em alta velocidade contra o grupo. Em uma das gravações é possível ver um agente da Companhia de Engenharia de Tráfego fechando um dos acessos à rua. A CET foi notificada do passeio organizado pelos skatistas e já havia interditado as ruas da região. Segundo a organização, 5 pessoas ficaram feridas, mas segundo a Polícia Militar, apenas 2 foram levadas para o hospital. Testemunhas disseram que havia, além do motorista, uma mulher e uma criança dentro do carro. Eles fugiram do local sem prestar socorro às vítimas. Na noite de domingo, de volta à Avenida Paulista, skatistas e ciclistas protestaram contra a violência no trânsito. Esse caso está no Distrito Policial de número 4, que fica numa travessa ali da Rua da Consolação, Rua Augusta, onde houve os atropelamentos. A repórter Vanessa Lorenzini está lá com outras informações para a gente. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Eu conversei com o delegado aqui do 4º Distrito Policial, o doutor Roberto Pacheco, e ele confirmou que o proprietário do veículo é quem estava na direção no momento dos atropelamentos. Os policiais conseguiram identificar essa pessoa através da placa, entraram em contato com ele e ele teria assumido por telefone. O acusado diz que o advogado dele vai entrar em contato aqui com os policiais ainda hoje e que ele vai se entregar aqui no 4º Distrito Policial. O IPVA e o licenciamento deste veículo que realizou esses atropelamentos estavam irregulares, eles estariam inadimplentes desde 2016 e o acusado está sendo acusado de tentativa de homicídio com dolo intencional. A pena seria de 6 até 20 anos de prisão em regime fechado. Aqui já 2 pessoas pelo menos já foram ouvidas e também o organizador do evento e pelo menos uma das vítimas ainda virá aqui ao 4º Distrito para dar o seu depoimento. Em relação a essas vítimas, segundo a polícia foram 2 vítimas, né? As duas delas teriam sido liberadas ontem mesmo e segundo a Santa Casa, elas passam bem, já estão em casa. As investigações agora vão
tentar entender por que o bloqueio ainda estava parcial da CET aqui de São Paulo e de onde esse carro veio, onde começou. Enfim, ainda está em aberto essas investigações e a gente está aqui para ver quais serão agora as próximas informações. Volto com você, Aldo. Ok, Vanessa. Ana. Ex-ministro Antônio Palocci é condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro desviado da Petrobras. A sentença também inclui o casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura e Marcelo Odebrecht. Esta é a primeira condenação de Antônio Palocci na Lava Jato. Ele está preso desde setembro do ano passado em Curitiba. De acordo com a sentença, Palocci deverá continuar preso mesmo durante a fase de recurso. O ex-ministro foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por intermediar propinas da Odebrecht na Petrobras para campanhas políticas do PT. Palocci ocupou o Ministério da Fazenda no governo Lula e a Casa Civil no governo Dilma. Sérgio Moro disse que o ex-ministro movimentou uma conta corrente geral de propinas de até 200 milhões de reais e que, pessoalmente, se beneficiou com 10 milhões de dólares, cerca de 34 milhões de reais. Palocci negocia um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. E a delação dos executivos da Odebrecht faz o Ministério Público de São Paulo abrir dezenas de inquéritos no Estado. Até agora foram abertos 39 inquéritos, 29 são novos e 10 desarquivados. Os inquéritos da Lava Jato foram distribuídos a um grupo de 10 promotores paulistas. Na delação premiada, 8 executivos da Odebrecht afirmaram nos depoimentos à Procuradoria-Geral da República ter feito pagamentos ilícitos em obras em São Paulo. As investigações envolvem estatais paulistas como o metrô, agentes públicos e ao menos 24 políticos, a maioria por suposto recebimento de propina ou caixa 2 em campanha eleitoral. Os inquéritos vão apurar se os recursos tinham como origem dinheiro desviado de obras públicas e podem resultar em abertura de ação civil por improbidade administrativa. Semana começa com temperatura política em elevação em Brasília. A Procuradoria-Geral da República pode apresentar ainda hoje denúncia contra o presidente Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal. Em documentos sobre o ex-assessor do Planalto e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, encaminhado na semana passada ao Supremo, Rodrigo Janot deu pistas de que deve pegar pesado contra Michel Temer. Janot disse não ter dúvida de que Temer cometeu crime de corrupção e sugeriu que a permanência dele no cargo permite novos crimes. Depois de protocolada a denúncia no STF, o ministro relator Edson Fachin decidirá se pede novos esclarecimentos ao Ministério Público e à Defesa ou se manda a denúncia direto para a Câmara dos Deputados. Na Câmara, a denúncia passa primeiro pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e de lá, qualquer que seja a decisão, vai ao plenário para ser votada. Michel Temer só pode virar réu se a denúncia for aceita por 2/3 da Câmara, ou seja, 342 dos 513 deputados. Se não alcançar esse número, a denúncia é arquivada. Se passar, o presidente torna-se réu e é afastado por 180 dias. Michel Temer é investigado no STF por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. Janot deve fatiar a denúncia, enviando primeiro a de crime de corrupção. Na sexta-feira, a Polícia Federal terminou a perícia da gravação da conversa entre Joesley Batista e Temer e concluiu que não houve edição. Mas como a perícia ainda não foi juntada ao processo, deve ficar para as denúncias posteriores. Ontem, o domingo, foi de muita atividade no Palácio do Jaburu. O presidente se reuniu com ministros e com os advogados de defesa e recebeu parlamentares. A estratégia do governo é derrubar rapidamente a denúncia na Câmara. Para isso, deseja conseguir um parecer favorável na CCJ, encurtar prazos e votar logo o assunto no plenário. O Palácio do Planalto confia que conseguirá movimentar a base aliada para rejeitar a denúncia. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, pede que Michel Temer ponha fim ao mandato para que o país possa seguir em frente. O pedido está num artigo publicado na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo. Com o título de Apelo ao Bom Senso, o ex-presidente expressa no texto a preocupação com o atual momento vivido no país. Ele lembra os 14 milhões de desempregados e a desconfiança da população em relação às instituições. Diz que o governo Temer tem méritos ao encaminhar as reformas no Congresso, mas afirma que, dada a gravidade da crise, o governo, ainda que se mantenha, terá enorme dificuldade para fazer o necessário em benefício do povo.
Diante do quadro classificado como caótico, FHC diz que o presidente Michel Temer tem a responsabilidade e talvez a possibilidade de oferecer ao país um caminho que ele classifica de mais venturoso. Sem falar em renúncia, o tucano propõe que Temer reduza o próprio mandato através de uma emenda à Constituição e defende a mudança de mandato presidencial para 5 anos sem reeleição e a antecipação das eleições para o Congresso. O texto termina com um apelo a Temer para que realize um gesto de grandeza ao promover a reforma política e abrir espaço para novas eleições. E a Federação das Indústrias de São Paulo realiza hoje um debate para discutir justamente a reforma política. A repórter Adriana Cimino acompanha e tem informações para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Participam aqui do evento o ministro do STF e presidente do TSE, Gilmar Mendes, também os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, e o deputado Vicente Cândido, que é relator da reforma política. Outro convidado que vai conversar agora aqui com a gente é o professor Roberto Romano, que é professor titular de Ética Política da Unicamp. Professor, em meio a esse cenário em que as pessoas estão descrentes, tanto do Congresso quanto do governo, é possível se fazer uma reforma política? Sim, não a reforma política que todos nós precisamos, mas é possível aprovar medidas tópicas que possam ajudar a depurar esse ambiente político brasileiro. Entre as medidas que o senhor considera positivas na proposta da reforma como está hoje, é a cláusula de barreiras, que vai diminuir o número de partidos. Por que o senhor acha que isso pode ser bom? Porque, evidentemente, nós estávamos caminhando para uma política do vende e compra. O partido era uma lojinha, né? Com essa cláusula de barreira, você tem a possibilidade de voltar aos programas propriamente políticos, doutrinários, e não a tanto a compra e venda de espaço na televisão ou no rádio no momento eleitoral. E qual seria uma medida negativa que o senhor tiraria da reforma? Evidentemente, esse fundo partidário que tende a ser bilionário. Nós acabamos de saber que se tenta agora passar uma verba de mais de 4 bilhões para os partidos políticos. O que quer dizer que os donos dos partidos políticos terão recursos enormes para desequilibrar novamente a balança em seu favor e de seus interesses. Ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, Aldo, o texto da reforma política, ele está neste momento na Câmara. Na semana passada, os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram para tentar agilizar esse trâmite, já que para entrar em vigor nas próximas eleições, a reforma política precisaria ser aprovada até outubro deste ano. Bem, obrigado, Adriana, pelas informações. Ana. Pesquisa de intenção de voto do Datafolha mostra a preferência do eleitorado se a eleição fosse hoje. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, continua em primeiro lugar. 2 nomes disputam o segundo lugar, Marina Silva, da Rede, e Jair Bolsonaro, do PSC. Nas simulações de primeiro turno, com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como candidato pelo PSDB, Lula fica em primeiro, seguido por Bolsonaro e Marina. O tucano fica na 4ª posição, à frente do ex-ministro Ciro Gomes, do PDT cearense. Se o candidato do PSDB for o prefeito de São Paulo, a situação fica parecida com o empate entre Marina e Bolsonaro e resultado 2 pontos superior para o empresário em relação a Alckmin. Num cenário sem o PT na disputa, Marina Silva lidera com Bolsonaro em segundo. O Datafolha coloca o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, sem partido, entre as opções para os consultados. Ele ficaria em terceiro lugar à frente de Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Nesse caso, o número de votos brancos e nulos dispara e vai a 23%, mais do que a porcentagem da primeira colocada. Outro nome pesquisado que vem de fora da política partidária é o do juiz Sérgio Moro. Com ele, o cenário ficaria assim: Lula em primeiro, seguido por Moro, Marina e Bolsonaro. Alckmin ficaria na 5ª posição. O Datafolha também criou um cenário com nomes que ainda não foram citados na Operação Lava Jato. Marina ficaria em primeiro, Bolsonaro em segundo, Dória em terceiro e Ciro Gomes em 4º. Brancos e nulos chegariam a 26%. O Instituto Datafolha informa que a pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de junho com 2.771 pessoas de 194 cidades do país. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A seguir, a Portuguesa não consegue recuperação e amarga a pior fase da história com desclassificação da Série D.
E mais, incêndio ameaça Parque Nacional tombado como Patrimônio da Humanidade na Espanha. Nas notícias internacionais, mais um incêndio destrói reserva natural na Europa, dessa vez na Espanha. No Paquistão, o acidente provoca a explosão de um caminhão-tanque que deixou centenas de mortos. E na Colômbia, barco que levava turistas naufraga em represa. A embarcação El Mirante tinha por volta de 170 turistas a bordo, quando afundou na represa Penhol Guatapé, na Antioquia, região noroeste da Colômbia. Sobreviventes disseram que o naufrágio começou após um som alto e que os passageiros não usavam colete salva-vidas. Outros barcos que estavam próximos prestaram os primeiros socorros. Pelo menos 9 pessoas morreram. Autoridades locais disseram que não houve colisão, mas que ainda não está claro como o acidente aconteceu. Ao menos 157 pessoas morreram depois que um caminhão-tanque lotado de combustível tombou e explodiu no Paquistão. Informações iniciais apontam o estouro de um pneu como a causa do acidente. O motorista teria perdido o controle do veículo e as vítimas roubavam o combustível quando houve a explosão. Mais de 100 pessoas estão internadas com queimaduras graves. O acidente aconteceu um dia antes da celebração do festival Eid al-Fitr, em que as famílias se reúnem para o fim do Ramadã, o mês de jejum no calendário islâmico, o que aumentou o movimento nas estradas. Um incêndio florestal atingiu o Parque Nacional de Doñana, na Espanha, declarado Patrimônio Mundial da Unesco desde 1994. Quase 2.000 pessoas foram obrigadas a sair de casa. A área de 50.000 hectares é reconhecida pela biodiversidade, importante na migração de aves da África e da Europa. Os responsáveis por controlar o fogo dizem que ainda é cedo para se determinar a causa do incêndio, mas não descartam o fator humano. A Espanha sofre com a seca e várias regiões estão em alerta máximo. E chegou a hora do esporte com Cadu Cortez. Cadu, bela homenagem à nossa querida portuguesa. Pois é, né? Tudo bem, Ana? Tranquilo, Cadu? Obrigado. Vamos lá. Nossa segunda-feira um pouco mais triste, né? A gente até falava um pouco mais cedo com os internautas, né? Pelo Facebook. Hoje é um dia um pouco mais complicado para o amante do esporte, principalmente para o torcedor da Portuguesa de Desportos, que perdeu para a Desportiva e está eliminada da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Antes de falarmos do jogo de ontem, voltemos 9 meses no tempo. Setembro de 2016, a Associação Portuguesa de Desportos era rebaixada para a Série D do Brasileiro ao perder para a Tombense. A última divisão do futebol nacional era a salvação. Os problemas começaram a piorar quando a Lusa caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2013, após a punição do STJD por escalação irregular do meia Everton contra o Grêmio, e de lá até chegar à Série D. Fundada em 1920, ela já venceu o Campeonato Paulista, o Torneio Rio-São Paulo e foi a finalista do Brasileiro de 96. Ontem o pior aconteceu. Perdeu por 1-0 para a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, já na última divisão dos campeonatos nacionais. Vai ter que disputar a Copa Paulista, um torneio que foi criado apenas para dar calendário aos clubes pequenos e que dá uma vaga na Série D e uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Uma situação triste. Narrada na voz do locutor Gomão Ribeiro, da Web Rádio Lusa. A tristeza abate a qualquer torcedor neste momento. A Portuguesa chega ao fundo do poço. Ela acaba de sumir para o cenário do futebol brasileiro. Uma dor que ninguém imagina que possa passar. Mas você vai ressurgir, Portuguesa, porque você é maior. Porque você é o amor do torcedor. Que tristeza. Que dor, que momento, jamais um cronista esportivo imaginou ter de narrar a sua morte na série do futebol brasileiro. Jamais locutores e narradores esportivos responsáveis por transmitir a emoção, a alegria, o amor, uma dor sem fim. Que triste, Portuguesa, muito triste. Triste realmente o cenário para a Portuguesa. Há pouco o presidente Alexandre de Barros divulgou uma nota assumindo, né, ele que assumiu faz 2 anos aproximadamente, dizendo que ele é o culpado por essa situação, trocou a diretoria, trocou os jogadores também. Resta a Portuguesa, a situação é a seguinte: disputar a Copa Paulista, que é um campeonato que existe no segundo semestre. Essa Copa Paulista dá uma vaga na Série B, apenas uma vaga na Série D e uma vaga também na Copa do Brasil. Muitos times que estão principalmente na Série A colocam as equipes
ambientes B e C apenas para treinarem. A Portuguesa resta disputar como um mundial e assim voltar à Série D novamente e ascender a C, B e futuramente vamos torcer a Série A. Hora dos gols da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver. O Sport enterrou um tabu histórico ao bater o Santos por 1-0 com gol de Osvaldo. O Leão nunca havia vencido o Peixe na Vila Belmiro. Pelo mesmo placar, Nenê, de falta, decidiu para o Vasco, que venceu o Atlético Goianiense em São Januário no domingo de manhã. São Paulo e Fluminense foram 6 minutos até a falha que resultou no gol de Jusilei. O Fluminense chegou ao empate no chute forte de Wendel, final 1-1. Diante de um coxa inoperante, o Cruzeiro abriu o placar com Thiago Neves. Com golaço, Rafael Sobis fechou a conta no segundo tempo. De virada, o Atlético Paranaense venceu Vitória por 4-1 na Arena da Baixada. Os baianos saíram na frente com Fred, mas os mandantes viraram com Wanderson, Nicão, Ederson e Matheus Rossetto. O venezuelano Guerra garantiu a terceira vitória consecutiva do Palmeiras no Brasileiro. Com 2 gols, ele foi destaque dos 2-1 sobre a Ponte Preta no Majestoso. Lucas fez o da Ponte. O Flamengo venceu Bahia na Fonte Nova por 1-0. Gol de Berrio, o tricolor foi parar no Z4. E o duelo dos 2 primeiros colocados do Brasileiro, Grêmio e Corinthians, em Porto Alegre. Gol de Jadson e destaque para Cássio, que pegou pênalti e tudo. Muito bem, hoje jogam Botafogo e Avaí para fechar a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, Cadu. Valeu, gente, é isso aí. Juntos na alegria e na tristeza, tá? É isso aí. O Jornal da Cultura, minha gente, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre os desafios da inteligência artificial. Uma ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã no mesmo horário. Até lá. Tchau.